E olha só, ainda neste assunto dos indígenas que nós falamos anteriormente aqui no Cidade Alerta, nesta semana o Ministério Público Federal reuniu mais uma vez em Dourados as lideranças dos produtores rurais e indígenas para tratar e mediar os conflitos entre os dois lados lá no sul do estado. Na semana passada, uma outra reunião tinha sido feita, mas até o momento nada tinha sido definido. A deputada Camila Jara esteve na localidade onde estão os indígenas no município de Douradina. Nós estávamos na área de retomada, acompanhando e tentando minimizar os conflitos, também ouvindo a comunidade sobre as demandas locais. Eu queria parabenizar o Ministério Público Federal, que cavou uma das soluções que podem ser inovadoras para o conflito agrário no país e que a gente consiga, então, avançar nessa pauta e servir de referência para todo o Brasil, que ambas as partes podem sair ganhando e que ambas as partes devem ser respeitadas nesse caso. A reunião entre indígenas e produtores rurais foi mediada pelo procurador Marco Delfino. Ele aponta que há de se construir um acordo para corrigir erros históricos cometidos pelo próprio governo do Brasil. A gente ainda não tem um acordo construído, a gente está em vias de construção de um acordo, mas a gente espera, ainda ao longo dessa semana, com mais reuniões, reuniões agora menores, a gente tentar, de alguma forma, estabelecer avanços. Os avanços, assim, sendo muito tranquilo e franco, nesse momento não há acordo, e também não há uma perspectiva de acordo. Ainda longe de um resultado satisfatório, para contemplar mais de 300 produtores rurais, a preocupação da FamaSul se estende para além dos limites de Douradina. Em agosto, o STF volta a discutir a questão da temporalidade. Porém, os representantes dos povos indígenas ameaçam abandonar o diálogo. Bertoni, que também é presidente da Comissão de Assuntos Fundiários da CNA, diz que hoje há problemas sobre invasões de terras em pelo menos 5 estados da federação. Eu não estou olhando só Douradina, eu estou olhando o Brasil inteiro. E eu tenho problema hoje em 5 estados. E esse problema de 5 estados eu preciso resolver, que vai criar mais problemas, porque eu tenho 23 estados com problema indígena. Eles estão insuflados, e aí o CIMI está insuflando isso, dizendo que a temporalidade não tem que ter indenização. Então, não vai ter solução. Se eu não tiver o pagamento a esses produtores para resolver um problema, eu não posso criar mais problema. A partir que o CIMI fala, olha, não tem que sentar para negociar com o STF, isso está nos jornais, vocês podem olhar, dizendo que não, que a temporalidade, os povos originários não tem que ser pago. Então aí fica difícil, não tem como resolver. Pessoal, vai ter que ter como resolver sim, A gente sabe que é um conflito, então precisa ser acertado isso, precisa ser resolvido, tanto essa situação dos indígenas como os produtores rurais. E claro que nós vamos continuar acompanhando essa situação na região sul do estado, trazendo mais notícias e informações para você aí de casa.